que agradeço a oportunidade de estar novamente com vocês, essa oportunidade de estarmos refletindo com Jesus, sobre Jesus, o seu Evangelho, o seu convite para os nossos corações. E esse tema realmente é um tema que convida a uma reflexão sobre as nossas escolhas. Eu vou pedir para compartilhar aqui, você pode autorizar a compartilhar? Posso sim, um minutinho. Como que está o áudio agora? Está melhor? O áudio está melhor sim. Verônica, tem como você fazê-lo de co-host, por favor? Se não conseguir, Obrigado. a gente Pronto, vai... já fiz, Saulo. Você está de Ah, co-host. Você e o Rafa. obrigado, Nada. obrigado. Pergunto se está aparecendo para vocês. Sim, Então, pensando em Jesus e buscando essa força, esse amor de Jesus em nossos corações, vem-nos o quanto Ele sempre cuidou de nós e cuida em todos os tempos. E uma situação que fortalece muito em nós essa confiança em Jesus, dessa nossa ligação direta com o Mestre, que é o nosso guia, nosso modelo, é que ele é um dos episódios que aquece muito nossos corações, quando ele, depois de alguns meses após a crucificação, ele reúne em torno de 500 discípulos a serviço da evangelização da coletividade da Terra. Eu fico pensando como que o mestre organizou essa reunião com esses 500 discípulos, porque ele já tinha partido, não estava mais fisicamente aqui conosco, e ele foi então para o monte, provavelmente o Monte das Oliveiras, e ali ele deixou a incumbência de aqueles amados discípulos, aqueles que estavam em sintonia com o Evangelho, que foram os primeiros a semear a fé no coração das criaturas aflitas e sobrecarregadas. O espírito Humberto de Campos diz que ele, em seu discurso, ele os chamam de amados. Amados, eis que retorno à vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e depois deles é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Ide agora, vocês, por todo o mundo e pregai o Evangelho a todos os povos, a todas as criaturas. Sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco todos os dias. Veja o quanto é consolador, principalmente agora nessa encarnação, que é a encarnação dos trabalhadores de última hora, nos convidando a essa fidelidade, a essa confiança. Ele afirmou: estarei convosco todos os dias. Então, nós estamos vivendo uma encarnação importantíssima, porque a hora é agora, a hora não é depois.
essa é a transição do nosso planeta, é hora de cumprir a nossa missão. Então, proponho iniciar as reflexões da noite com essa companhia amorosa de Jesus, aquecendo os nossos corações, fortalecendo as nossas ideias e principalmente porque quando se fala de mágoas e ressentimentos, nós estamos falando de uma tristeza, nós estamos falando de um descaminho, estamos falando de uma escolha de ser vítima de alguém ou de alguma situação da vida. Então, é uma boa reflexão, acredito, para todos nós. Eu vou começar lembrando rapidamente a questão 115, que acredito que todos lembram dela, sabemos ela já de cor, mas nós vamos aqui trazer a questão 115 do Livro dos Espíritos novamente, para dar a base da nossa linha de pensamento sobre a questão dos ressentimentos. É a questão que Allan Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta dos benfeitores da humanidade foi: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. E nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Veja, conhecimento da verdade para nos aproximar de Deus, chegando progressivamente à perfeição. Essa é a nossa missão. E é aí que nós vamos encontrar a pura e eterna felicidade. Então, a nossa missão, o nosso dever conosco é de construir a nossa própria felicidade. É o meu dever comigo. Eu devo construir a minha felicidade e Deus me criou com condições para isso. Me criou à sua imagem e semelhança, tenho os atributos de filho de Deus, sou capaz de amar, sou único, sou imortal, tenho a semente das virtudes na minha essência, as leis na minha consciência, as encarnações para progressivamente alcançar essa perfeição relativa, naturalmente, porque a perfeição absoluta é somente Deus. Mas os espíritos superiores prosseguem. Deixa eu perguntar uma coisa. Aí está aparecendo a tela cheia do PowerPoint ou aquela do... Ah, tá. Os espíritos, eles prosseguem com a resposta a essa pergunta. Que aqui, nessa primeira parte da resposta, eles estão dizendo da missão. Respondem que não existem espíritos maus. Deus não cria espíritos maus. Ele cria eles ignorantes do saber e simples, porque a complexidade vem depois, quando o espírito começa a jornadear. E aí que ele vai encontrar os processos mais complexos. Eles respondem agora o como fazer, porque aqui é o que fazer. Então, eles vão responder passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, o conhecimento da verdade é adquirido passando por experiência, por provas. É o laboratório da vida. E aqui está explícito na resposta deles: Deus lhes impõe. Apesar do livre-arbítrio, da lei de liberdade, a reencarnação é uma determinação divina, ser feliz é uma determinação divina, passar por experiências, provas para aprender
é uma determinação divina. Então, ele nos cria simples e ignorante, nos dá a missão de ser feliz, mas nos dá os instrumentos para construir essa felicidade e nos impõe a forma. Então, a liberdade é de semear. Já a colheita é obrigatória, né? Todos sabemos disso. E eles prosseguem aqui. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Então, tem espíritos que aceitam as provas, aceitam as experiências, aprendem com as provas, experimentam, extraem o aprendizado e seguem em frente. Experimentam, extraem o aprendizado, seguem em frente. Tanto as experiências doces, como chama Humberto de Campos, o espírito, como as amargas, como chama o mesmo espírito. Então, uns não passam pela maldade. Tem espíritos que não passam pela crueldade. Tem espíritos que não passam pela exacerbação do movimento egóico. Todos passam pelo erro do aprendizado. Passa pela prova, erra, mas não é um erro da maldade, é o erro do aprendizado. E aí chegam mais depressa à meta, que é a felicidade, conhecendo a verdade. E outros só a suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, nós nos afastamos da felicidade por murmurar, por não acolher a vontade de Deus, por não compreender a vontade de Deus, por contestar a vontade de Deus. Aí nós nos afastamos da nossa consciência, da nossa essência, do amor que somos. E ao invés de usar as paixões para decuplicar as nossas forças, como está no Livro dos Espíritos, nós transformamos as paixões em vícios. E aí o vício é que traz essa amargura, essa dor e esse sofrimento. Então, conforme essa base da questão 115, que é uma questão do Livro dos Espíritos, que é tronco, porque dela derivam várias outras perguntas, nós queremos aqui aprofundar essa missão de evoluir para ser feliz, que é o que está dizendo a questão 115. Evoluir para ser feliz. E a providência divina nos provê das provas, das experiências, nas inúmeras reencarnações. E uma das provas que é importante destacar isso, um tipo de prova é a das relações. As provas não são só experimentos econômicos, financeiros, experimentos da carência afetiva ou de alguma situação, algum acidente, alguma intercorrência. Não é só as provas da vida no corpo, com a natureza, com tudo o que ocorre. Também as relações. Nós estamos sempre em grupos aonde eles nos provam, eles nos trazem ali experiências doces e amargas, afetivas e não afetivas. Provas relacionais. É importante que nós entendamos que as pessoas que no nosso psiquismo, no nosso entorno se aproximam, elas se aproximam porque nós temos a ver conosco mesmo.
nós somos herdeiros de nós mesmos. Isso significa que nós vamos passar por provas relacionais ligadas às nossas próprias necessidades. Elas chegam para atender uma necessidade. Se eu tenho uma tendência, uma má tendência, eu vou ter, vou estar atraindo para mim situações onde eu vou ser provado nessa situação. Eu vou ser provado naquela situação para ser aprovado e não reprovado naquele ponto. Toda má inclinação, ela pode ser dissolvida a partir do acolhimento, do submisso, aquele que foi dito ali na questão 115. Eu posso acolher as relações, tanto aquelas que são afetivas, como aquelas que não são, porque as duas são importantíssimas. A afetiva, ela nos dá um refrigério, um aconchego, nos dá força, nos alimenta. A que é agressiva, que às vezes traz impropérios, que traz calúnias, ela é importante para que eu saiba como estou, para que eu possa aquilatar na minha intimidade o nível de compreensão minha, o nível de compaixão que tenho, o nível de paciência que tenho. Veja a importância de conviver com pessoas chamado problemas, mas que não são problemas. O nível e a importância de conviver com pessoas que estão a serviço da nossa felicidade, no sentido que é um convite para que eu possa obter uma informação mais consistente. Se eu estou vigilante, eu vou perceber, vou reconhecer e vou trabalhar dentro de mim para desenvolver aquela virtude que está faltando. Se eu estou com mais impaciência, eu vou trabalhar a paciência. Se eu estou mais irritadiço, eu vou trabalhar a afetividade, a flexibilidade, a compreensão, a compaixão. Então, nós colocamos um esquema aqui ligado à parábola dos dois filhos, porque nessa parábola do filho pródigo, o filho mais novo pede parte da herança, então ele não pede todas as leis para cumpri-las, ele não pede a lei do dever, ele não pede a lei do trabalho, ele não pede a herança toda, ele só pede a lei de liberdade para gozar a vida, só parte da herança, porque nós somos herdeiros de Deus, herdeiros da bondade divina. Então, essa herança está na nossa consciência. As leis que Deus rege o universo inteiro, Ele colocou na nossa consciência para reger a nossa vida, para serem as balizas da nossa jornada. Então, nós temos essa herança divina e, infelizmente, a gente se afasta, só quer parte da herança porque é mais fácil. A princípio, achamos que vamos ser felizes com o sensualismo, as sensações, utilizando dos sentidos físicos e tudo para ser feliz. Isso é o murmúrio. O filho mais novo é o exemplo do murmúrio. O filho mais velho também, porque o mais velho é o exemplo do egoísmo, da pseudo-bondade, da pseudo-compaixão, mas ele não está na casa do pai, ele não está cumprindo herança nenhuma, nem da liberdade e direito ele está utilizando, por quê? Porque ele está na exigência, na incompreensão. Emmanuel, no livro Me Parece que o Pão Nosso, ele chama o filho mais velho de filho egoísta, que está numa situação pior do que o filho mais novo, porque quando há uma ignorância, acreditando que é bom, se eu acredito que eu estou num nível e não reconheço os pontos em mim que necessitam de serem trabalhados, eu ainda estou numa ignorância maior do que o filho mais novo que já reconheceu
que está num estado de sofrimento e quer voltar para a casa do Pai, quer começar a cumprir a lei do trabalho, quer começar a cumprir a lei do dever, quer começar a cumprir a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, solidariedade. Daí, se ele chega o amor provacional que Deus encaminha, que ele determina, eu posso usar mal e eu recebo uma dor, porque estou usando mal naquela experiência, eu me rebelo, eu murmuro. Mas se eu estou resignado, eu caminho em direção à construção da minha felicidade, de conhecer a verdade, com Jesus, que é o caminho da verdade e da vida. Então, uma resignação, ação do resignado. Resignação é uma virtude essencial. Como nós podemos ver, a resignação de Maria, mãe de Jesus, quando vê ele na cruz, a resignação de Paulo de Tarso, quando vai ser decapitado, a resignação dos cristãos, os primeiros cristãos que tinham o sentimento de imortalidade, eles não achavam que a vida era o corpo, era aquele momento. Eles sentiam profundamente a vida imortal e por isso eram resignados por passar por aquela prova, aquela experiência. Então, se eu rebelo, se eu murmuro, aí vem a dor expiatória, já não é a prova só, já é uma dor que, além de ser uma prova, além de ser um convite para retomar o caminho de volta para casa, também é uma expiação, reparação do passado que eu agi mal. Então é três em um, né? Expiação, aprendizado, extrair o aprendizado e retomar o caminho de volta à casa do Pai. Porque, segundo o espírito Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é necessário esses choques de realidade para que o espírito compreenda o quanto as coisas externas são frágeis em si mesmas, são transitórias e frágeis. Então, quando ele não tem nenhum domínio sobre a vida das pessoas, nem de quem ele mais ama, nem da natureza, nem do tempo, e aí ele sente que isso é frágil. Então, ele vai buscar a intimidade, a imortalidade, aonde existe a força, que é no autodomínio amoroso. Então a dor chega se eu resigno, se a minha ação é de resignado, a minha ação é daqueles que acolhem o convite de Deus, eu começo ou prossigo no caminho à casa do Pai. Mas se mesmo assim eu continuo na rebeldia, aí que vem o sofrimento. O sofrimento já é o terceiro estágio. Tem uma parábola que Jesus conta, que é a parábola da grande ceia. E ela fala dessas três fases aqui. Eu não vou abordar por causa do tempo nosso aqui, que não vai permitir. Mas depois podem estudar a parábola da grande ceia. A primeira é o amor convidando para o banquete. Então, o dono da ceia, da grande ceia, que é Deus, convida para o banquete, que é o amor provacional. Mas as pessoas estão ocupadas, vai casar, comprou uma junta de boi, estão no materialismo. Aí vem o segundo, ele manda o segundo servo, que é a dor expiatória. E aí as pessoas continuam, ainda cabe gente no banquete, que é aqueles que ficaram de fora. E aí o dono da ceia, que é Deus, convida a ir nas vielas e trazer na marra, que é o sofrimento. Porque o sofrimento não vai deixar o espírito enquanto o espírito não cansar de sofrer, que é o caso do filho mais novo. Enquanto ele não cansar de sofrer, Deus não vai deixar de oferecer oportunidades para ele, através desse convite. Se ele tem a ação de resignado,
Aqueles que aceitam docilmente, ele começa a voltar, aí começa a construir a sua felicidade. Mas, se não, ele volta ao sofrimento num processo de voltar de novo, e isso pode levar milênios no sofrimento. Então, essa é a primeira reflexão nossa, é a parte de uma explicação de como é que a gente se afasta do dever de construir a própria felicidade. Como é que a gente tem uma postura de colocar fora de nós a responsabilidade da própria felicidade. Colocar para os outros, para a vida, para Deus, algo que é nosso e que temos todas as condições de escolher, e quando a gente escolhe, aí todas as leis que são amorosas começam a organizar. Porque as leis que estão na nossa consciência, elas vão cumprir a vontade nossa quando ela está com a vontade de Deus. A minha maior vontade é sempre ser feliz. Se eu estou no descaminho, a lei organiza provas, situações para que eu volte para o caminho. Se eu tomo o caminho, a lei me dá toda a força para que eu prossiga cada vez com mais musculatura moral para alcançar essa tão prometida felicidade. Então, agora nós passamos a analisar um pouquinho esse murmúrio, essa rebeldia. A origem de tudo é essa visão distorcida que nós estamos aqui é, comentando e refletindo com vocês. Inverte o processo, coloca que a felicidade depende das condições externas, e essa inversão faz que ele acredite que ser feliz é ser atendido nos seus desejos. Ele quer ter o direito sem exercer o dever. Se lá na questão 115, o dever é nosso de conhecer a verdade, cumprir a nossa missão, para nos aproximar de Deus e alcançar a felicidade, esse é nosso direito também, está lá. É nosso direito, nós temos o direito à pura e eterna felicidade. Direito, dever. Então, é nosso dever. Quando a gente acredita que é infeliz, não pelas próprias atitudes, ou acha que é infeliz, mas se culpa ao invés de buscar o caminho de volta, nós temos essa visão distorcida e tendemos a ir para a rebeldia, tendemos a ir para as mágoas, os ressentimentos. Então, muitas vezes, essa postura de rebeldia, essa postura de mágoa, de ódio com alguém que nos agrediu, faz com que o espírito queira agir para consertar o outro, ao invés de buscar em si toda a paciência, toda a serenidade, toda a compaixão, todo o amor, ele quer aplicar a lei. Mas a lei, quem criou, foi Deus. É Deus que vai aplicar a lei, não é eu. Se eu vou aplicar a lei, eu estou querendo substituir o dono de tudo, o dono que criou as leis. A nosso dever é agir virtuosamente. Nós não temos o dever de ir devolver uma agressão. Nós não temos o direito e nem o dever disso. Se eu quero aplicar a lei com as minhas mãos, isso vira vingança, ao invés de a lei, porque quem deve aplicar a lei é Deus. Se alguém me agride, é Deus que já na agressão já está criando as próprias condições através das leis. E aí eu deixo Jesus de lado. Os ensinamentos de Jesus são práticas para algum lugar no futuro, porque eu utilizo da razão, e aí o ego gosta muito da razão para justificar suas atitudes. O ego fala assim: eu tenho ou não tenho razão de fazer isso? E ele gosta de ter razão, porque aí ele justifica devolver uma situação para alguém
ao invés de oferecer a outra face, que é o bem, que é a compaixão, que é o amor, que é a firmeza de propósito. Então, como dissolver as mágoas? Pude olhar no relógio aqui, que as horas passam rápido. É até 45, 22h45? Pode ser. Hum. Pode ser Então, sim. como dissolver... Oi? Como dissolver as mágoas? Está na questão 909 do Livro dos Espíritos. Esforços. Ah, quão pouco entre vós fazem esforços. Esforços insignificantes. Não é que os esforços insignificantes sejam fáceis. Eles são tão insignificantes perante a conquista da felicidade que vale a pena todo o trabalho de realizar esses esforços com persistência, perseverança, para amar. Amar o quê? Amar quem não pensa como a gente, que é um grande caminho de crescimento interior e desenvolvimento das virtudes de cumprir a lei de Deus. Amar quem não pensa como a gente. Nós tivemos tantas oportunidades aí nos últimos anos no Brasil, quantas diferenças de pensamentos no ambiente que a gente viveu, no país. É amar quem não age como a gente. Amar quem não age como a gente. É uma forma de dissolver as mágoas. É amar quem tem ideias de semelhantes das nossas ideias. Não estou dizendo que nós vamos ser coniventes com o mal, mas uma coisa são as ideias, os fatos da pessoa, outra coisa é a pessoa. Aqui a proposta é amar a pessoa, não é amar uma ideia má, mas amar a pessoa. Amar quem nos agride. Não é amar a atitude de quem nos agride, mas é amar o Filho de Deus, que está no descaminho. A violência não é uma autorização para sentirmos a desvirtude. A violência, a agressão, não é uma autorização para eu me sentir ofendido. Eu não devo me sentir ofendido. Eu devo me sentir em compaixão com alguém que está doente porque está violento. E não devo também devolver a violência, porque o convite é exatamente esse. A violência chega para eu aquilatar os pontos que eu necessito trabalhar na minha intimidade. Daí, dissolver a mágoa, ressentimento, passa por esses esforços. Aprender a amar quem pensa totalmente diferente. Aprender a amar quem age de forma diferente e quem pensa de forma diferente. Saulo de Tarso, lá em Antioquia, naquela discussão que ele teve com Pedro, acho que todo mundo lembra, lendo o livro Paulo e Estevão, que Pedro, depois de receber a visita de alguns emissários de Tiago, muda o comportamento, ele inquiria na tribuna, na frente de todo mundo, debatia com Barnabé, que estava defendendo Pedro, sob argumentos bem estruturados no Evangelho de Jesus, porém estava desarticulado emocionalmente. O que é isso? É usar a razão, usar a estrutura do Evangelho para agredir. Não houve a medida do amor. O amor é a medida interna que dá a dimensão adequada como eu devo agir. Eu posso estar com a razão, mas vou agir com o amor, semeando o amor, mesmo quando eu devo agir com firmeza em situações que nos pedem a firmeza, que nos pede o sim, sim, não, não. Pedro, olha Pedro. Pedro era cobrado, porém orava e buscava Jesus na intimidade, segundo Emmanuel. Por fim, ele proferiu o convite à paz, diluiu a contenda.
ele disse assim: muito tem errado nesse mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o Mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam também ao julgamento do Altíssimo. Reconhecida a extensão das minhas necessidades espirituais e recomendando-me as vossas preces, passemos, irmãos, aos comentários do Evangelho de hoje. E pede para o próprio Saulo fazer os comentários do Evangelho. Veja, ele estava vigilante e em oração. Ele reconhece ser um espírito ainda necessitado de preces pelos seus erros. Roga que todos também se reconheçam assim e devolve com amor a ofensa, sem ressentimento. Então, ele devolve com a outra face do mal, mas é que ele usou a medida do amor, que é a medida que diz sim, sim, não, não, sem agressão. Daí, finalizando essa primeira parte das reflexões, nós podemos dizer que realizar esses esforços persistentes, perseverantes, continuados, para agradecer o autor de todas as obras. Quando nós nos conectamos com o nosso dever de conhecer a nossa intimidade, os pontos que merecem ser trabalhados em nós, nós vamos compreender por que Francisco de Assis disse: onde houver erro, que eu leve a verdade. Francisco de Assis não disse: onde houver erro, que eu leve o acerto. Ele disse a verdade, porque é a verdade que nos conecta com as leis na consciência e ilumina a nossa percepção de valor. Então, agradecer é resultante desse esforço continuado de amar. Mas eu vou agradecer como? Quando alguém nos ajuda em algo, eu vou agradecer o benefício, porque me ajudou, foi colaborativo. Então, esse benefício me faz ser muito grato pela ajuda dele. Quando alguém que amamos senta do nosso lado, mesmo que ele não diga nada, nós vamos agradecer porque nós nutrimos um amor por aquela pessoa, mesmo que ela fique em silêncio. Nós agradecemos a Deus. Nossa, que bom que essa pessoa está aqui, eu amo tanto ela. Eu vou agradecer quando alguém concorda com a minha opinião, porque tem uma sintonia, uma semelhança. Então, eu agradeço a Deus por conviver com alguém que me apoia, me ajuda. A gente está numa sintonia, eu agradeço. Mas quando alguém que não está ao nosso lado, que nada fez por nós, e nem concorda com o que dizemos, nós agradecemos pela obra de Deus que está à nossa frente, conquistando pouco a pouco a sua capacidade de ser feliz. É um filho de Deus, irmão nosso, que do seu jeito vai chegar lá, como nós, do nosso jeito, vamos chegar lá na felicidade. Então, quando alguém vem com as suas ideias e nos agride, nós agradecemos aquele que está agindo daquela maneira, não pelo que ele faz, nem pelo que ele pensa, nem pelos seus gostos, mas agradecemos tão somente por existir um ser que está à nossa frente e, em realidade, estamos agradecendo ao autor daquele ser, que é Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse é o convite profundo, acreditamos, de como dissolver a mágoa. É ser vigilante para nem magoado ficar.
nem ressentido ficar, e sim agradecer a presença de um filho de Deus, porque foi Deus quem criou ele. Aí eu vou ficar conectado com a vigilância e vou orar, porque nos nossos níveis evolutivos ainda, sem a oração a gente não consegue superar as nossas próprias dificuldades. Tem perguntas agora? Muito obrigado, Saulo, pela excelente palestra. E fica aberta aqui as perguntas. Quem quiser mandar pergunta, por favor, pode usar o chat, mandar em privado aqui. Chegou uma aqui para gente, querendo saber se qualquer violência que chega a gente tem um propósito? Tem um propósito no seguinte sentido: Deus não quer que a gente sofra. Deus não quer, a vontade divina não é que a gente passe por um estupro, por uma agressão da pedofilia, não quer. Mas ele permite, a vontade divina permite que a gente expie o mal que fez. Então, no aspecto da expiação, sempre é um convite, porque eu posso me rebelar e não aproveitar. O fato de eu passar por uma dor muito expiatória, maior que seja, se eu me rebelo, eu joguei fora, eu não aproveitei. Mas se eu confio em Deus, se eu tenho fé, se eu sei que Deus sabe, porque às vezes a gente acha que em tal fato, tal circunstância não existe bondade de Deus. Então, eu não sei como é que pode ter bondade de Deus em tal situação. O fato de eu não saber, o fato de eu não compreender como é que é a bondade de Deus, não significa que a bondade de Deus não existe. Significa que eu ainda não consigo compreender a bondade de Deus naquele episódio. É eu que ainda, no meu limite, não consigo entender. Porque Deus é sempre bom. Então, nesse aspecto, a dor expiatória é sempre um convite a filhos muito rebeldes. Muito obrigado. Uma outra pergunta que chegou. É normal não ter conexão com a minha mãe? Gosto dela, amo muito, mas não temos conexão, não consigo me abrir e ser eu mesmo com ela. Normal, não, é comum, né? Porque normal é uma palavra que traduz assim, uma conexão com as leis. Mas é comum no mundo de expiação e provas, porque é um mundo onde as pessoas estão passando por provas relacionais, que é o que nós iniciamos as reflexões da noite. Provas relacionais. Então, o fato de não ter uma conexão com sua mãe é um grande convite da vida. Você está ali cara a cara com o convite. Convite maravilhoso, magnífico. Um espírito que você não tem conexão. É hora de doar. É hora de fazer todos os esforços persistentes, perseverantes, continuados e amorosos. Não que você vai conseguir, numa encarnação, chegar à afinidade de um espírito que você ama há muito tempo. Sua mãe pode não ser da sua família espiritual, mas pode ser alguém que te fez muito mal e agora aceitou ser sua mãe. Ela pode ter feito um mal muito grande e quer reparar. Então, é sempre, sempre, diz Emmanuel, um educandário bendito de reparação. Excelente. Como saber se mágoas ou ressentimentos são de encarnações passadas ou não?
Cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem a ver com é herdeiro de si mesmo. E se nessa encarnação não houve nenhum fato, não houve circunstâncias graves e que abriram para essa mágoa, para esse ressentimento, não é de agora, vem de antes, né? Mas volto a dizer, a mágoa, o ressentimento pode e deve ser ressignificada aqui e agora. Não deixe para a próxima encarnação, porque você está na transição do planeta. Eu estou na transição do planeta. A hora é agora, não é na próxima encarnação. Uma pergunta que chegou com um sentido de curiosidade. Essa pessoa quer saber se em mundos progressos, mágoas e ressentimentos ainda acontecerão. Não, no planeta de regeneração ainda haverá o erro, porque não são espíritos superiores, mas não haverá a intenção da maldade, não haverá ainda esses movimentos egóicos, não haverá mais esses movimentos egóicos. Os mansos que herdarão a terra são aqueles que já trabalham a virtude e não intensificam a desvirtude, seja da mágoa, da raiva, do ódio, do ressentimento. Maravilha, Saulo. Muitíssimo obrigado aqui. Ah, chegou mais uma perguntinha agora aqui no chat, se a gente ainda tem tempo. A Gil Becker pergunta se haveria uma diferença entre livre-arbítrio e liberdade. Livre-arbítrio e liberdade é a mesma coisa. Agora, a lei de liberdade é uma lei e o livre-arbítrio é um atributo do Filho de Deus. Então, a lei de liberdade e o atributo para que eu possa exercer a lei de liberdade. Eu tenho esse atributo de livre-arbítrio para aplicar a lei de liberdade. E devo desenvolver a virtude do discernimento para usar e aplicar bem, cumprir a lei de liberdade. Porque sem discernimento, eu posso fazer um mal por liberdade, por livre-arbítrio, mas faltou a virtude do discernimento para ter lucidez e fazer a escolha do que eu quero sentir, do que eu quero doar de amor para a pessoa ou para a circunstância. Muito obrigado, Saulo. E muito obrigado pela palestra e por tantas respostas às nossas perguntas. Eu que agradeço a oportunidade. Isso. Lembrando a todo mundo que na terça-feira que vem, dia 21, nós teremos a Luziane Bahia vindo aqui falar para a gente sobre como fazer bom uso do livre-arbítrio, pegando até o gancho no livre-arbítrio aí. Então, quem quiser e puder, sejam muito bem-vindos. Saulo, muitíssimo obrigado mais uma vez por fazer o tempinho de estar aqui conosco. Se a gente pudesse, então, pedir para você encerrar com quaisquer considerações finais e uma prece de finalização, nós seríamos muito gratos. Bem, eu me permito dizer que a vigilância é um instrumento valioso. Então, que a gente possa ir dormir com esse convite de buscar se perceber, se conhecer. Conhecimento de si mesmo é a chave, é a solução. E a gente se conhece principalmente com as pessoas que ativam o gatilho de algumas situações que ainda vigem dentro da gente. Então, eu deixo o convite da vigilância como instrumento diário. E, claro, a oração, para ganhar força quando descobrir aquele ponto que a gente nem queria descobrir, né? Gratidão a todos, um abraço a todos, vou fazer a oração. Um abraço, Carlos, é bom revê-lo aqui. Satisfação, Saulo. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, que seu amor, sua misericórdia infinita nos alcance. E ao encerrar as atividades dessa noite,
nós nos sentimos agraciados com seus ensinamentos e o seu convite de aprendermos com seus ensinamentos a mansidão e a humildade. Que possamos, Mestre, ter convicção que a sua liderança está conosco na nossa intimidade, nos abastecendo sempre. Também aproveitamos essa oportunidade dessas vibrações aqui, desse grupo de amor, para rogar pelos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, momentos de expiação, de dor, de aprendizado, convite à redenção. Possam receber os nossos carinhos, nosso afeto, nossa ajuda, nossa solidariedade ativa nesse momento. Que possam sentir nas profundezas dos seus pensamentos, da alma, que dias melhores virão certamente. Possam ter essa fé e essa esperança. Assim seja. Gratidão.